E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre KNHY, um dos pouquíssimos fundos da indústria high yield a estarem até acima do VP. Então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do nosso queridíssimo mês de dezembro do fundo, hoje ele tem um patrimônio de 2,76 bi, quase 2,8 bi, quase chegando nos 3, para ser bem sincero, né? Já chegou bem perto ali dos 3 e agora com a marcação ao mercado vem caindo um pouquinho. O fundo tem pouco cotistas, né, perto do patrimônio dele, então tem bastante investidor aqui com grandes volumes financeiros, né? E esse mês de dezembro foi muito interessante para o fundo, porque ele conseguiu pagar um resultado melhor, devido tanto à inflação, quanto também o aumento aí da taxa Selic, então foi bom para o fundo. E hoje, se você pegar os compares, né, os pares de mercado do KNHY, os fundos de crédito high yield, eles estão a 0,6, 0,7, 0,8, quem dirá 0,9 do VP, e o fundo do KNHY aqui tá a 1,01 do VP, então acima do VP, né, ligeiramente acima do VP, nesse dia que eu tô gravando aqui, do dia 7 de janeiro. Então, muito interessante a gente comentar sobre isso, porque o fundo realmente é incrível a forma como a Kinea consegue repassar essa reputação dela, né? Então, bem interessante a gente comentar sobre isso. Hoje a carteira dele é 94% em CRIs, e aí o resto em caixa. E aí desses 94, 80% tá em CRI de IPCA, que tem uma taxa de IPCA mais 3, então bem alta, e um prazo médio de 5 anos, e CDI, os 12% em CDI, e a 5 mais ou menos, né? 5 CDI mais 5 com um prazo médio de 1,7 anos. Então, normalmente a gente vê no mercado que o CDI ele é usado para dívidas de menor prazo, enquanto o IPCA é para dívidas, né, para empréstimos de maior prazo, porque o IPCA você consegue repassar através da venda dos seus produtos, né, pelo reajuste do preço dos produtos da empresa, ou do shopping, ou do comércio. Enquanto o CDI não é tão fácil assim de repassar de uma hora para outra, né? E aí todas as operações, mesmo sendo high yield, estão adimplentes, o que é muito interessante a gente comentar sobre isso. E aí nesse mês de dezembro teve uma aquisição que foi a aquisição que entrou ali pro top 3, né, de maiores posições da carteira dele, que foi justamente a do CRI MRV Prosoluto, né, uma taxa de IPCA mais 12 quase, então bem alto. E é muito interessante porque a carteira do fundo hoje, negociada IPCA mais 13 e CDI mais 5, acaba que pelo fundo tá AVP, né, se você pegar qualquer outro fundo high yield, tá pagando 15, 16, 17%, né, de yield, 18, 19, 20, 21, 22% de yield, de dividend yield, por conta que a cota está muito amassada. No KNHY, como isso não acontece, você recebe ali os seus 13% de dividend yield médio, mais ou menos, e esse resultado todo, né, e até risco mesmo, né, até esse risco das operações que o fundo acaba correndo, ele acaba não sendo tão repassado por cotista, né, então acaba que tem esse ponto que eu acho bem interessante comentar com vocês. Esse resultado todo de IPCA mais 12 acaba não sendo repassado como é repassado nos outros fundos, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso. Essa operação aqui, que não me pareceu muito interessante nas garantias, né? Só tem um fundo de reserva, então tem uma garantia bem fraquinha ali, e dá pra ver que a carteira dele hoje é mais de 20%, mais de 50%, perdão, alocada em residencial, tá? Então residencial, que é um segmento mais arriscado, um segmento para pessoas físicas e não jurídicas, então é um segmento um pouquinho mais arriscado que a gente tem que levar em consideração aqui para não cometer burrada, tá? Você tem que ficar um pouquinho mais atento, ele é high yield, então ele corre um risco maior, e não é por ser... A maioria dos fundos hoje high yield tem operações semelhantes com a do KNHY aqui. Então não vai se enganando achando que por ele ser Kinea, ele corre menos risco que os outros high yields, tá? Então, claro que tem uma gestão melhor ali, mas também não é o que vai mudar 100% do jogo. Pode melhorar muito o fundo, mas não é o que muda 100% do jogo. Só quero realmente deixar isso claro com vocês. E aí, é justamente nesse o que eu comentei com vocês, né? Esse resultado todo de IPCA mais 3 acaba não sendo tão repassado assim. E aí, a gente teve uma receita recorde, né, nesse mês agora, se a gente comparar com os últimos 12 meses aí, o que ele acabou tendo um resultado por cota bem alto, só que ele optou por fazer uma distribuição mais tranquila, aumentar um pouco mais a reserva, que tá bem tranquila, né, 0,8 reais por cota. E aí na hora que a gente vai falar das maiores operações, já tinha o CRI do MRV Prosoluto, e aí agora entrou outro, que é o 365, e aí os dois, uma taxa de MTM mais ou menos, de IPCA mais 13,1, e o outro a IPCA mais 12, né, então bem alto, bem relevante as participações, um é 7%, o outro 3%, então na MRV como um todo, claro que é pulverizado, né? Mas na MRV como um todo já deve estar, a carteira deve chegar tranquilamente uns 15, 20% da carteira ali concentrada na MRV. E lembrando que a MRV aqui, se a gente pegar essa participação aqui, que parece ser maior, a gente tem que lembrar que existe fragmentos, né, de outro CRI aqui, que é o CRI do Shopping
a Sumaúma, né, lá em Manaus, e aí acaba que se você juntar todas as posições aqui, vai dar só nesse CRI aqui, só nessa operação aqui, para esse shopping vai dar 7,5%, né, 1,4 vezes mais ou menos 5, vai dar mais ou menos isso daí, né, 7%, 7,5% nesse shopping aqui, então acaba que é a maior operação individual do fundo, né, a gente tem que ficar atento em relação a isso. E aí se a gente for pegar um pouquinho mais, analisar a fundo essas operações aqui, deixa eu pegar aqui, o CRI MRV Pro Soluto é um CRI que não tem muitas garantias, é um fundo de reserva, então a máxima garantia que você vai ter ali é um fundo de reserva, por conta disso também, a gente nem considera a LTV, que é a dívida sobre o empréstimo, né, é o valor de garantia sobre o empréstimo, e o bom caso é que é um vencimento rápido, né, e aí acaba que, como você não tem garantias, ser um vencimento rápido é um pouco melhor pro fundo, né, pelo menos esse ponto a gente pode ter como uma âncora aí, né, como uma melhoria de risco, né? E aí, falando do Shopping Sumaúma, é um shopping lá em Manaus que tem um fundo de reserva. Só no fundo de reserva você tem 6 parcelas, né, de 10 milhões, que vai dar 60 milhões de reais só no fundo de reserva. E além disso, você tem alienação fiduciária, ou seja, se o devedor não pagar, você recebe o imóvel. Tem cessão fiduciária, ou seja, se o devedor não conseguir pagar, você recebe os direitos que ele tem a receber de aluguéis, tá? Então, além disso, tem um fundo de reserva, então já dá garantias um pouco mais robustas para o fundo. E aí, a gente fala que o LTV dele é de 50%, ou seja, ele tem R$ 200 para cada R$ 100 emprestados, ou seja, se o devedor der calote, a gente está falando que o fundo ele vai ganhar em ativos, em garantias, R$ 200, sendo que ele emprestou 100, ou seja, ele tem uma margem de R$ 100, ou seja, de 50% para vender esses ativos e ainda sair no 0 a 0. Então é interessante a gente comentar sobre isso. Mas sobre KNHY, é um fundo que pode parecer interessante para muitas pessoas, né? Mas eu acho que em momentos em que o mercado tá normal, me parece muito interessante. É um fundo que ele tem bastante potencial se você gosta desse tipo de risco. Agora, se você, no atual cenário em que o mercado está totalmente emocionado, né, com os hormônios aí, a flor da pele, para mim não faz sentido nenhum a gente falar em pegar um fundo que você vai estar correndo o mesmo risco dos outros, só que não vai receber o mesmo dividendo, né? Então, para mim, hoje, eu pessoalmente não tenho nenhum papel de high yield na minha carteira, mas se fosse para pegar, com certeza não seria o KNHY. Claro que é uma opinião pessoal minha, né? Então, vai de casa a casa. Mas se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa teu like também. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E eu te convido também a conhecer a comunidade Sim. Lá eu mostro minha carteira Tim e as movimentações que eu tô fazendo. Então é isso, é nóis e